Bom dia, tudo bem com você? São uma e pouquinho. Estamos aqui hoje para mais uma revelação da madrugada. Estou aqui com um pouquinho de sono, mas estou aqui lutando. Meu devocional é o momento que eu tenho, é agora. E acredito que Deus tem algo para falar com a gente aqui hoje. Tudo bem? Tem alguém aí comigo? Me diga quem é você. Fala aí nos comentários. Não me deixe só. Hoje a palavra vai ser mais curtinha, tá bom? Atendendo ao pedido do irmão Welter, tomara que o irmão Welter apareça por aí. Ele pediu para que eu falasse sobre Deus proverá. No último vídeo que eu fiz, ele colocou lá nos comentários. E vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre essa passagem maravilhosa que se encontra em Gênesis, capítulo 22. Irmão Luciano, paz, irmão Lu. Falar nisso, eu esqueci da minha saudação. Paz e fogo. A paz de Cristo e o fogo do Espírito Santo aí para tua vida, tá? O fogo do Espírito Santo serve para manter a chama acesa e serve para mandar fogo no diabo também. Amém? Então, fogo no diabo, porque ultimamente ele tem cirandado muito aí em nossas vidas, então tá merecendo uma rajada de fogo do céu aí na cabeça dele. Então vamos lá, Gênesis capítulo 22, fala a respeito dessa passagem bíblica onde Abraão, o tido como pai da fé, teve uma experiência única, uma experiência que ficou gravada nos umbrais da eternidade aí pela sua obediência e pela sua fé, que passou a ser justificada em Deus e passou a ser uma referência para todos quantos seguissem ao Deus de Abraão, essa obediência que ele teve. Então, Gênesis capítulo 22, eu não vou ler aqui a passagem inteira, mas eu vou resumir aqui para você que quer saber, que quer entender do que se trata. Em determinado momento, Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, pega teu único filho e vai para o lugar, para as terras de Moriá, para o lugar que eu vou te mostrar. E lá você vai sacrificar o teu filho, teu único filho, por amor a mim. Abraão, então, não questiona, não pergunta nada, não reclama, não murmura, simplesmente obedece a Deus. Simplesmente porque ele acreditava tão profundamente no Deus que chamou a ele para sair do meio da terra dele, da parentela dele, que faria dele uma grande nação. Ele acreditava tanto nesse Deus que fez com que a mulher dele, que era estéril, fosse mãe desse filho, Isaac. Ele já tinha visto tantas maravilhas, ele conhecia o Deus que ele servia. Portanto, quando Deus pede esse sacrifício a Abraão, Abraão simplesmente crê e recebe aquela palavra, aquele pedido de Deus, e vai para as terras de Moriá. E mesmo amando o filho dele, mesmo sabendo que o filho dele ia ser sacrificado por amor a Deus, ele vai. Ele crê que Deus era Deus. E se Deus estava pedindo aquilo para ele, Deus, por certo, tinha algum propósito. E Abraão pegou consigo dois servos, pegou consigo seu filho, e saiu de madrugada, bem cedinho, cortou lenha e foi andando. Ao terceiro dia, Abraão avista de longe o lugar e Deus fala com ele: olha, é lá que eu quero que você sacrifique para mim. Abraão então falou com os dois moços que iam com ele: olha, fica aqui e eu vou seguir com o meu filho para fazer a minha adoração.
e por certo nós voltaremos. A fé de Abraão era tanta que ele dá ordem aos moços para que fiquem, o aguardem, que ele ia com o filho dele adorar e que ele retornaria daqui a pouco com o filho dele. Olha só, mas a ordem era sacrificar o filho. Mas ele disse, olha, eu voltarei. Ele já manifesta a fé dele ali, que Deus ia resolver alguma coisa, que Deus ia fazer alguma coisa. E ele professa aquilo ali, que ele ia retornar. E ele foi. E levou consigo a lenha que eles tinham cortado. E o filho dele no meio do caminho indaga a ele. Pai, ele diz, eis-me aqui, meu filho. Ele diz, olha, nós vamos sacrificar ao Senhor. Nós temos aqui o fogo, nós temos aqui a lenha. Mas e o sacrifício? E o cordeiro, onde está? E aí a resposta de Abraão. Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro, um sacrifício. E aquela resposta ali para Isaac foi suficiente, porque afinal de contas Isaac era filho de Abraão. Isaac aprendeu com o pai a não questionar, Isaac aprendeu a crer, Isaac aprendeu a confiar. E Isaac segue com o pai dele. E chegando lá, no cume da montanha, o momento final se aproxima. Abraão então prepara o altar. O altar era feito antigamente, o altar era feito com pedras brutas. Ele empilhava as pedras e ele fez ali um altar. E aí ele colocou as pedras, né, do altar, colocou a lenha, pegou a Isaac, colocou Isaac em cima da lenha, amarrou e preparou o sacrifício. A palavra de Deus, ela não revela em momento nenhum que Isaac reclama, que Isaac se debate, que Isaac pede para sair. Isaac, o sacrifício vivo, estava ali pronto, em total obediência, em total disponibilidade para que fosse feita a vontade do Senhor, sabendo que a vontade do Senhor era perfeita. E no momento em que Abraão levanta o seu cutelo para efetivar o sacrifício que Deus havia pedido para ele, a Bíblia narra que naquele momento um anjo bradou forte e disse: Abraão, Abraão, não faças tal coisa. A Bíblia diz que Abraão parou naquele momento, escutando a voz do anjo, gritando pelo nome dele e mandando ele parar. E a Bíblia diz que Abraão olhou e observou que tinha um cordeiro, um carneiro, aliás, preso com os seus chifres no mato bravo. E então Abraão foi lá, pegou aquele carneiro, tirou o filho de sobre o altar e colocou o carneiro que Deus proveu ali e sacrificou aquele cordeiro que Deus providenciou, que a providência eterna colocou ali para Abraão sacrificar naquele altar que ele havia feito. E depois disso, o anjo bradou pela segunda vez e disse: olha, Abraão, conforme você me obedeceu dessa maneira, eu te abençoarei sobre medida, eu te colocarei sobre as nações como referência, eu abençoarei o teu nome. E Deus profere várias e várias bênçãos sobre a vida de Abraão, e ele faz questão de frisar que por conta da fé, da fidelidade, que por conta da obediência que Abraão demonstrou quando ele aceitou e acatou aquela ordem do Senhor de sacrifício, mesmo que fosse sobre aquela coisa que ele mais queria, que era o filho dele. Sobre essa obediência, Deus lançou sobre a vida de Abraão as mais ricas bênçãos. Tirando uma lição disso, que Deus, ele, por óbvio, por certo, ele não deixaria que Abraão chegasse a cabo, a termo, aquilo que ele pediu. Mas lá no início do capítulo 22 de Gênesis, você faz essa leitura sua em casa depois. A Bíblia fala
e Deus usa muitas coisas para provar a nossa fé. E aquela prova rendeu para Abraão o título de pai da fé, o título de pai de multidões. A Bíblia diz que Deus fez com que todas as nações fossem benditas pelo nome de Abraão. Todo aquele que tiver a fé de Abraão será bendito. Todo aquele que tiver como exemplo o pai Abraão será abençoado pelo Senhor. Porque aquela lição que Deus aplicou em Abraão e ele foi aprovado é uma lição que evidencia o poder da obediência e da fé em Deus que nós devemos ter. Porque no final da prova, a fé e a obediência traz para nós benefícios espirituais, benefícios eternos em Deus que ninguém pode tirar. A gente vive num mundo em que nós primamos por muitas coisas materiais. A gente trabalha e luta e corre para ter, para comprar, para conquistar, para construir. E às vezes as coisas espirituais, o reino espiritual, ele fica um pouco deixado de lado. Às vezes princípios espirituais que nós precisamos que estejam sobre a nossa cabeça, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, que precisam estar sobre nós para proteção, para regência espiritual nossa. Às vezes a gente perde isso. E trazer à tona essa lição de vida pela qual passou Abraão com obediência e fé numa prova tão grande, é importante para nós, para a gente repensar esses valores espirituais que a gente precisa ter na nossa vida, porque o materialismo ele tem uma importância, infelizmente, tão grande na nossa vida que às vezes cega a gente, e às vezes falar de fé e obediência vira uma coisa assim meio surreal. Mas que a palavra revelada de hoje para a tua vida e para a minha vida venha fazer a gente repensar no que o poder da obediência e da fé em Deus pode trazer para nós, em benefício próprio. Nós precisamos ter essa identidade espiritual para com o Pai, porque aquela prova rendeu para Abraão coisas tremendas. Aquela prova rendeu para Abraão benefícios espirituais que jamais serão retirados de sobre ele. E as provações que são colocadas para nós também renderão para nós benefícios espirituais para nos fortalecer, para nos deixar de pé, para nos deixar firmes e para fazer com que nós cresçamos espiritualmente em busca da presença de Deus, de uma forma que a gente alcance lugares celestiais cada vez mais altos na presença do Senhor. E é tão bom a gente estar na presença do Senhor, obedecendo, colocando em prática aquilo que a gente lê na Bíblia, colocando em prática aquilo que a gente aprende do Espírito Santo, aquilo que Ele nos revela, que a gente coloca em prática. E no final de tudo, quando Abraão viveu aquela experiência ali, ele colocou o nome naquele monte, naquela montanha, onde Deus escolheu para que fosse feito aquele sacrifício. Ele colocou o nome do monte como o monte em que Deus provê, um monte em que Deus providencia, um monte em que Deus, a providência divina, traz à tona aquilo que não existia, traz a providência daquilo que eu precisava por conta da minha obediência e da minha fé nele. Amém? Que você possa também ter uma experiência de fé e de obediência, a ponto de você também colocar nome na tua experiência, como o nome de que Deus é o Deus que provê. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia abençoado, que Deus providencie para a tua vida aí hoje bênçãos, mediante a tua fé nele, mediante a tua obediência nele, em nome de Jesus. Abençoe a vida de alguém com essa palavra,
diga para ela meditar em Gênesis capítulo 2, capítulo 22. Medite você também, mergulhe nessa palavra e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Paz e fogo.